Olá, vamos para mais uma aula de xadrez sobre a defesa siciliana e mais uma vez a gente vai analisar com a variante do dragão acelerado. A gente vai falar algumas coisas também diferentes, então vem com a gente. Vamos lá. Para a gente começar uma defesa siciliana, a gente tem que responder E4 com C5, cavalo F3, G6, caracteriza a dragão acelerado, certo? Só que a gente também tem a alternativa de jogar D6, ok? Se a gente joga D6 e o adversário joga em D4, peão toma, cavalo toma, a gente joga cavalo F6. Ele joga cavalo F3 e a gente pode jogar G6 depois, correto? Contra isso, as brancas elas podem jogar bispo E2, a gente desenvolve em G7, roque, cavalo B3, cavalo C6, bispo G5, aqui desenvolve o bispo das brancas, e bispo E6 prepara a nossa jogada ali de D5. Na dragão normal, as pretas elas tentam fazer essa ruptura aqui no centro em D5. Na dragão acelerado, o objetivo é jogar D5 gastando um tempo só. Então a gente tenta fazer essa jogada um pouco mais rápida. Aqui nessa variante você percebe que eu gasto 2 tempos ali para jogar esse peão. Então pode ser uma diferença, né, entre as duas. Por quê? Eu vou jogar direto G6, o adversário joga D4, peão toma, cavalo C6. Se ele captura nosso cavalo, a gente sabe que ele ajuda o desenvolvimento das peças pretas. Obviamente essa não deve ser a intenção das peças brancas. Ele joga cavalo C3. A gente joga bispo G7. E agora, a jogada mais comum é bispo E3. Também é possível a jogada de cavalo em B3, né? Pensando nesse desenvolvimento de bispo, porque agora eu posso jogar cavalo F6, bispo E2, roque, ok? E a minha jogada de D5 ainda está aqui, correto? A jogada A5, aqui é um lance temático, a gente viu inclusive na aula anterior, né? Que a ideia é trazer o nosso peão para 4. Então as brancas não deixam. Elas jogam A4, mas a gente tem aqui a ideia de cavalo em B4, certo? E depois trazer o nosso peão para D5 com um tempo só. Por exemplo, cavalo B4 pode ter bispo E3, D5, né? A gente consegue fazer essa jogada, né? Já resolve a nossa questão de tempo, certo? Se F4, dama B6, a gente sabe que essa diagonal também ela é bastante importante na siciliana. Entrar com cheque para o rei sair ali para H1 e a gente joga D5 com um tempo só. Peão toma, bispo F5, a gente está com o cavalo muito bem posicionado ali e o bispo chega para suportar esse ataque, né, atacando esse peão das peças brancas. E depois a gente tem a chegada também da torre ali em D8, né, muito bom para as peças pretas. Também tem a opção de bispo G5, certo? Bispo G5 ele toca nesse cavalo e a gente vai tentar tirar ele daqui. Joga H6, bispo H4 mantém a diagonal e a gente joga G5. Eu sei que a gente ficou um pouco aberto ali no nosso roque, mas o objetivo vai ser atacar pelo centro ali. D5 vai entrar com um lance só. D5 novamente a gente consegue fazer. Se peão toma é uma possibilidade, mas ele também tem E5 atacando o nosso cavalo. Cavalo E4, cavalo toma E4, peão toma E4 também. Cavalo C5 tocando no peão, bispo F5 resolve. A gente protege o peão, a gente tem a ideia de atacar esse cavalo tanto com torre como com dama. Dama chega em B6 e torre chega em C8. Né? Temos essas duas possibilidades aí. Mas também tem o peão toma. Peão toma, a gente tem bispo ali ajudando nesse ataque. Cavalo D4 protege o peão. Bispo G6 mantém a ameaça contra o peão. E a gente ainda está querendo tocar naquele peão ali de D5, né? Bispo C4 defende o peão. Torre C8 ataca o bispo. E se ele recua aqui para B3, a gente tem o cavalo de F tomando em D5.
né? Cavalo toma D5, cavalo toma D5. E essa dupla de bispos aqui fica sensacional, atacando, né, tudo ali na direção das brancas. Ele pode jogar C3. Se C3, a gente tem cavalo toma C3. Olha que bonito isso aqui. Cavalo toma C3, por quê? Tira essa defesa desse cavalo, né? Peão toma C3, reforçando, mas a gente toma C3. Então a gente ataca cavalo e bispo ao mesmo tempo, um dos dois cai. Cavalo em E6 aqui, F toma, bispo toma em E6 cheque, rei H7, a gente coloca o rei numa casa segura e consegue, né, esse cavalinho aqui para ficarmos com uma boa posição para as peças pretas, um bom jogo aqui, extremamente jogável aqui para as peças pretas. Também temos a opção aqui de, ao invés de ele jogar C3, e a gente ter essa captura interessante, ele pode jogar torre, né? Torre em E1. Torre em E1 a gente responde com o cavalo B4 do mesmo jeito. Ok. Isso aqui foi bastante coisa, né? A gente pode voltar aqui para ver algumas coisas diferentes, beleza? A gente viu que cavalo F6 é uma outra possibilidade. E cavalo em B3 é a jogada que ele pode fazer. Beleza. Se ele joga cavalo em B, cavalo aqui em B, além dessa cavalo F, a gente também tem bispo toma cavalo. Por quê? Bispo toma cavalo aqui, ele tem peão toma e ele fica com esse peão dobrado, né? É interessante para a gente pensar na evolução do cavalo para F6 e depois D5 entrar com um lance só. Por exemplo, cavalo F6, bispo D3, D5 entra com lance só, peão toma, dama toma D5, pensando ainda na chegada do bispo ali, ó, para F5, roque, roque e torre pré-1. Beleza? É uma possibilidade extremamente jogável também. Temos outra coisa. Se cavalo e depois do bispo ali em E2, roque, roque, ele também tem a opção de jogar D6. Aqui, ó. A gente transpõe para dragão normal. O único problema é que a gente não consegue D5 com um lance só, infelizmente. Agora, se a gente continua com A5, com aquele lance temático aqui também, é importante a gente perceber que além desse bispo E3 aqui, ó, que ele tinha, que a gente responde com D5 de uma vez, além de F4, F4 é uma possibilidade, né, que a gente não trilhou ainda. A gente entra com B6, rei H1, D5 entra com lance só. Não, esse daqui a gente deu uma olhada assim. Além dessa jogada, a gente tem bispo G5. Bispo G5, expulsa o bispo, ok? D5 entra com lance só. Se peão toma, a gente tem o bispo entrando. E essa linha aqui a gente olhou, né? Também, ó. Torre, isso, torre é 1, tá bom. Beleza, então a gente conseguiu discorrer aqui as principais linhas que eu preparei aqui pra gente, para esse vídeo, para não ficar longo demais. Então, só para finalizar, se tudo correr como a linha principal, o que vai acontecer é E4, C5, cavalo F3, G6, D4, peão toma, cavalo toma, cavalo C6, cavalo C3, bispo G7, bispo E3, e depois de cavalo em F6, bispo E2 é uma das principais jogadas das peças brancas e que a gente vai analisar um pouco mais a partir do próximo vídeo. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.